Em Êxodo 2, conta um pouco da história de Moisés, que fala assim: o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Viu que ele era bonito e escondeu por 3 meses. Pode passar, por favor. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Sim, vá chamá-la", respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe disse: "O nome será Moisés, porque eu o tirei das águas." Então Moisés, a gente vê que ele é da tribo de Levi. No capítulo anterior fala que ali estava sendo uma época de opressão, uma época de escravidão para os israelitas. Por quê? Os israelitas, eles começaram a crescer, e o faraó, ele fica furioso com aquilo e com medo deles tomarem, a terra. E aí o que acontece? Ele primeiro pede para as parteiras, para não deixar, sobreviver. E aí as parteiras, elas não obedecem o faraó, e elas falam: "Olha, as mulheres hebreias, elas conseguem ter os filhos sozinhos." E aí ele dá a ordem para quê? Para o exército. Fala: "Os meninos de 3 anos, vocês vão sacrificar." Mas aí a mãe de Moisés, a Joquebede, ela vê que o filho é diferente. E ela esconde ele por 3 meses. Então, aí a gente já vê como começa o processo de Moisés. Desde o seu nascimento, já tinha a opressão, já tinha a escravidão, já tinha o cativeiro com o seu povo. Já começou fácil o processo dele? Não. E nós sabemos que o processo, ele começa no nascimento. A palavra fala lá em Jeremias que o Senhor, ele nos escolhe aonde? Irmãos, escola bíblica. Brincadeira. Onde o Senhor nos escolhe? E lá em Salmo 139 fala: onde o Senhor nos assiste? No ventre. É desde lá que começa o processo de Moisés. É desde o seu povo oprimido. É desde o seu povo escravizado. Ele é separado, escolhido. A mãe, pela fé, Joquebede esconde aquele menino. Pela fé, ela coloca ele ali no cesto. Pela fé, a filha de Faraó pega ele. Pela fé, a mãe é escolhida para amamentar e ainda é paga por isso. Sabe, às vezes a gente, só um adendo, trazendo até essa questão que está tendo essa lei no Brasil, desde ontem está em vigor em relação ao aborto. Às vezes a gente não ora com a força que tem que orar. É só uma chamada por fora mesmo, irmãos. Vamos orar por isso. Porque quando nós olhamos a história aqui de Moisés, a gente vê que realmente os propósitos começam desde o ventre da nossa mãe. Se a gente não ora, não coloca o nosso joelho no chão como intercessores dessa nação em relação ao aborto, a gente também está sendo conivente com propósitos que estão sendo encerrados no ventre das mães. Então vamos orar para que essa lei não seja revogada, para que em nome de Jesus essas pessoas dessa geração se levantem como homens e mulheres valentes e libertadores dessa época, assim como Moisés também foi esse libertador, amém? Então a filha de Faraó adota e a própria Joquebede o amamenta. E vocês acham que a nossa origem interfere no propósito de Deus? É claro que interfere, porque é a nossa identidade. E aí Moisés, ele é criado como alguém da corte, como um príncipe do Egito. Mas ele nasceu do povo hebreu. E aí esse conflito
Faz parte do processo dele. Quem aqui já teve alguma crise de identidade? Levanta a mão. Nós temos esses conflitos. E é normal, gente. Nós somos seres humanos. A gente não pode viver de uma maneira que a gente se enxergue só como pessoas santificadas. Nós precisamos sim caminhar para a santidade. Precisamos sim caminhar para o propósito. Mas nós não podemos cair, desistir nas nossas primeiras falhas, nas nossas primeiras crises. O Senhor permite esses momentos para cada um de nós. E sabe quanto tempo durou esse processo na vida de Moisés? 4 dias? Não. 40 anos. E às vezes na primeira crise de ansiedade que a gente tem, falo por mim, a gente quer desistir. No primeiro não que a gente escuta, a gente fala, esse lugar não é para mim. No primeiro olhar torto que o irmão dá, fala, não, eu vou sair desse lugar. Nós não podemos desistir na primeira crise. Nós precisamos persistir. Nós precisamos falar, eu sei quem eu sou. Eu sei por que o Senhor me colocou aqui. Eu sei para quem Ele tem me chamado. E olhar para o propósito que Ele designou para cada um de nós. Amém? E lá em Êxodo 2:11, conta uma outra história de Moisés. Em resumo, por conta do horário, Moisés ele mata um egípcio. Porque ele maltrata um hebreu. Moisés olha para aquilo e ele se compadece. E aí ele vê esse egípcio se espancando dos seus irmãos hebreus e ele vai lá, mata e esconde. E aí quando é outro dia, ele vai dar uma ordem para uma outra pessoa e fala assim, você vai fazer o que comigo? Você vai me matar igual você fez, esconder o egípcio? E aí ele com medo, ele faz o quê? Foge. E aí ele foge para onde? Para Midian. E lá ele conhece Reuel, o Jetro, né? Que como é o sogro dele. Ele se casa com a Zípora, tem filhos e ele se torna um quê? Um pastor de ovelhas. E aí ele fica mais quanto tempo lá? 3 dias? Quem chuta? Mais 40 anos. E eu com 31, quase com 32, já tô assim, não, Deus, não aguento mais. Me leva. Misericórdia, Senhor. Gente, 40 anos no Egito, mais 40 agora em Midian. E eu fui pesquisar, a gente conhece mais como Jetro, né? Mas em Êxodo coloca o nome de Jetro como Reuel. E o significado é amigo de Deus. Lindo, né? Amigo de Deus, e Jetro é excelência. E sabe, durante esses, vamos já calcular 80 anos, primeiro ele perdeu o quê? A identidade lá no Egito. Depois ele acabou matando um egípcio. E aí ele vai para uma outra cidade, aprende uma outra profissão. Tá vendo como foram muitas perdas? Perdas. Mas as nossas perdas não nos definem. Os nossos pecados não nos definem. Porque eles nos levam para os lugares que o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Sabe, se você caiu, se você errou, arrependa-se e recomece. Verdadeiramente. Você não é o nome do seu pecado, você não é o nome da sua falha, você não é aquilo que você fez, mas você é aquilo que o Senhor diz que você é. E sabe, esse lugar de deserto, esse lugar de escravidão, esse lugar que às vezes você fala, Deus me tira daqui, é o lugar que você tem que ficar quietinho e escutar a voz dele. É o lugar que você precisa aprender a ser o pastor de ovelhas. E sabe que é incrível, pastor de ovelhas, você pensa, nossa, mas deve ser trabalhoso. Não é. Eu fui até assistir alguns vídeos, é trabalhoso no sentido assim, de eu ir lá, pegar, reunir o pasto, é trabalhoso nesse sentido. Mas é um trabalho silencioso. E às vezes é isso que você precisa.
Muito barulho às vezes, muita gente falando, pensamento acelerado, você, eu não estou bem, eu vou escutar uma música, eu vou colocar uma palavra, eu vou pedir um conselho, eu vou aqui para terapia, eu vou isso, eu vou aquilo, você se atrapalha. Você precisa ouvir uma voz, que é a voz de quem? De Deus, do pastor. E mesmo que demorem 40 anos, você esperando ali no deserto, esperando ali, cuidando das suas ovelhinhas, fique. Porque o Senhor, uma hora, vai falar com você. Não desista do seu propósito, viva o processo. Enquanto isso, Israel começou o quê? A clamar. Clamar a Deus por socorro, clamar a Deus por ajuda, porque vivia ali. E aí um belo dia, Moisés, lá, indo atrás de uma ovelhinha, ele se depara com o quê? Com uma sarça. Uma sarça ardente. É comum sarça ardente? Sim ou não? É comum sarça ardente. No deserto é comum. O que não era comum? A sarça não queimava. Opa, tá diferente uma coisa aqui. E aí lá em Êxodo 3, Moisés, curioso que nem eu, ele pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés! Moisés! Aqui estou, respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho vistos como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O Senhor já falou para você assim: portanto, agora vá. Se o Senhor chegar aqui e falar assim: irmão William, portanto, agora vá. Irmão Kleber, portanto, agora vá. Vou falar por mim. Primeiro que se eu visse uma sarça ardente, eu ia chegar perto. Se falasse assim: Priscila, sairia correndo. Moisés, ele já mostrou que não tinha medo desde ali. E isso falta em mim. Eu não sei o que falta em você. Falta coragem para viver aquilo que o Senhor designou para mim. E eu falo: Deus, tira o medo. Eu não sei o que te prende hoje para ficar quando o Senhor falar assim: Tiago, Karim, Suzana. Eu não sei o que falta para você ficar e escutar tudo que Deus tem para falar. Porque Moisés ficou o suficiente para escutar o seu nome, para escutar que um povo precisava dele, para escutar que um povo precisava de libertação e para escutar: portanto, agora vá. Talvez você já ficou para escutar tudo isso, você sabe para onde você precisa ir, o Senhor já falou para você: portanto, agora vá, mas te falta coragem. O que está te paralisando hoje para ir,
para ser também um herói da fé, para mergulhar na vontade dele. O que falta para nós? É onde nós precisamos parar para pensar. E sabe, é tão simples que Deus se revela ali para Moisés em algo comum. Eu até escutei assim que alguns dias atrás, eu até compartilhei com meu irmão e com meu marido. Às vezes a gente vai procurar em coisas extraordinárias. No sentido assim, ali tem um profeta, eu vou ali naquele profeta. Tem uma conferência, eu vou naquela conferência para Deus falar comigo. Não é errado a gente ir em certos lugares, mas aqui o Moisés, ele estava vivendo o ordinário. Moisés, ele estava num dia comum da vida dele, num dia de silêncio, num dia que ele só estava fazendo aquilo que ele estava incumbido a fazer. Então, às vezes a gente não presta atenção nos sinais do dia a dia, porque Deus fala. Talvez você passou por um morador de rua, o Senhor quis falar com você e você ignorou. Talvez Deus tinha uma palavra para agir através de alguém, você mudou de lado da rua. Às vezes o Espírito Santo falou com você, começa a pregar nesse ônibus agora. Você, não, é coisa da minha cabeça. Mas era o Senhor falando. Às vezes o Senhor falou, vai lá e fala para aquela pessoa da quadra entrar. E você, não. O portanto agora vá de Deus é assim. Às vezes vai parecer que é loucura, às vezes vai parecer que... Imagina você chegar em casa, Moisés chegando em casa e contando para Zípora, eu vi uma sarça queimando e a sarça falou comigo. É loucura. Ela vai falar, que isso, Moisés? Mas é assim que o Deus age. E a gente não pode se importar com aquilo que os outros vão falar a respeito do que Deus fala conosco. Se importar no sentido, eu não vou fazer porque eu compartilhei com fulano e fulano falou que não vai dar certo. Não, se Deus falou, Ele vai te dar o processo, Ele vai te dar o caminho e vai te levar para o resultado. Por você, não, por Ele. Porque tudo é para a glória dEle. É isso. E Ele fala através do nosso dia a dia. E sabe por que também a gente não escuta? Porque a guerra espiritual que a gente vive é todo dia. Às vezes a gente não está sentindo um arrepio ou um peso espiritual diferente, mas a guerra espiritual é constante. A guerra espiritual é quando eu sei que eu preciso orar para que o Senhor me mostre caminhos corretos. Eu sei que eu preciso meditar na palavra para escolher louvores para o domingo. Eu sei que eu preciso meditar na palavra para ministrar e fluir na vida das crianças. Mas a guerra espiritual eu sei que eu preciso de tudo isso, mas deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Isso é guerra espiritual também. Eu sei que eu preciso de tudo isso, mas deixa eu assistir mais um capítulo dessa série. É sutil. Às vezes a gente acha que não, mas é sutil. O inimigo tem ocupado, sabe, o nosso tempo, tem roubado as nossas expectativas. E quanto mais tempo nós temos, mais tempo nós gastamos com coisas terrenas, com distrações, com coisas fúteis, que somando, não vai nos levar para lugar nenhum. Porque o que importa nessa vida, verdadeiramente, é o tempo que nós gastamos debaixo do altar de Deus. Adorando, obedecendo e respondendo aquilo que Ele nos designou para fazer. Amém? E a quietude, a solidão, às vezes a gente acha que não, mas favorece a nossa percepção espiritual. Eu passei por um processo muito difícil alguns anos atrás, que foi quando eu comecei a ter crise de ansiedade e de pânico. Meu marido sabe o que foi isso. Foi quando a gente morou lá em Carapicuíba. E eu falo assim, gente, que foram dias tão difíceis para mim e para ele. Obrigada, amor. Mas eu sei que foram os dias que Deus mais falou comigo. Se eu gostaria de voltar para aquele lugar pelo que eu senti, não. Senti no sentido dos desejos, das confusões mentais, das vontades ruins que
Não tenho vontade. Mas se eu falar para você que foram dias de quietude e silêncio que Deus mais falou comigo, porque foram dias que eu me isolei e eu queria ficar só com Deus. E eu abria a palavra e eu lia e o Espírito Santo falava comigo, e assim de uma forma muito clara, e foi Ele mesmo que me curou, que foi falando: filha, não é assim, é por aqui. E assim, eu tive cuidados externos, mas eu não esqueço do dia que o Senhor colocou um ponto final, que eu lembro que eu estava orando em casa, a gente estava orando lá na sala de casa, orando, e eu fechei os olhos e eu via olhos de leão olhando para mim, e ele falava assim: arreda as mentiras, arreda Satanás, arreda tudo aquilo que foi colocado na sua mente, arreda os sofismas. E eu vi os olhos, eu nem conseguia abrir os olhos porque eu via assim os olhos do leão olhando para mim, e ele rugiu. Quando ele rugiu, eu senti um vento real sobre a minha vida. A partir daquele dia cessou. Mas sabe o que é isso? É a quietude. É onde o Senhor quer que você esteja. É no jardim, é no aprisco, é no silêncio, é deixando para fora todas as vozes, porque muitas vozes falam conosco. Só de nós mesmos tem a consciência, o subconsciente, tem o nosso coração, as nossas razões, tem muitas vozes querendo falar, mas tem uma que quer soprar, que é a voz do Espírito. E é essa que a gente precisa ouvir. Nós precisamos aprender a atravessar o deserto acreditando que é um processo favorável. Então, a partir de hoje, irmãos, eu e você precisamos, quando sentir que está passando por um deserto, a gente precisa parar de murmurar e falar: Senhor, obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui, porque eu sei que esse processo é favorável. Eu não sei qual é o seu deserto, se você está passando por um deserto familiar, se é no trabalho, se é alguma doença, alguma dor, eu não sei, mas é favorável. Se você ouvir a voz certa, o Senhor vai trabalhar com cura, libertação e vai te usar nesse processo, amém? Você não vai morar no deserto, não vai, não se desconecte do Senhor. Deus nos prepara antes de nos usar. Eu não sei onde é a sua dor. Eu sei que Moisés, ele tinha dificuldades. Moisés, ele não era um ser ilimitado, que ele falou: eis-me aqui, tudo. Não, ele tinha uma dificuldade na fala, né? E mesmo assim ele não parou. Ele foi um libertador. Amém? E Moisés, ele atende ao chamado e ao propósito de Deus. E o Senhor usa ele para realizar sinais diante de Faraó. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Príncipe do Egito. É um dos meus desenhos favoritos. Eu amo quando ele coloca o cajado e se torna uma serpente. Foi esse sinal que ele deu ali para Faraó. E aí depois tiveram as 10 pragas, que todos nós, acredito que conhecem essas histórias. A abertura do Mar Vermelho. E lá no Sinai também ele recebe os 10 mandamentos. Como eu disse, ele tinha limitações. Ele tinha o problema na fala e ele precisou comandar, eu acredito que mais de 1 milhão ou 2 milhões de pessoas. Entende isso? O que você coloca como limitador hoje para viver o que Deus está falando para você viver? Qual a desculpa de hoje? Nós precisamos parar de dar desculpas. Já dei uma desculpa muito ruim. Uma vez o meu marido gravou um vídeo que eu falei assim: eu vou começar a gravar vídeo de devocional e postar na internet. Meu marido gravou eu falando. Me incomodou uma coisa. Eu tenho ATM e eu falo um pouco torto. Me incomodou. Coloquei vídeo fazendo devocional? Não. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Jesus. Viu? Ele era gago e comandou mais de 1 ou 2 milhões de pessoas. Qual a desculpa que a gente tem dado? Quando a gente olha para esse mundo perdido,
precisando de Jesus. O tanto de pessoas que precisam sair do inferno, o tanto de pessoas que precisam de cura. E cura que Deus quer usar eu e você como instrumento. E a gente dá desculpa. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou com dor aqui. E se de repente você está orando por cura na vida de alguém, você também é curado. E você também é liberto. Eu não sei você, mas eu já recebi orações falando, o Senhor está te dando isso para você orar por pessoas em cima disso. Então, irmãos, é tempo de nós colocarmos as nossas limitações de lado e deixar Deus usar, porque Ele é um Deus sem limites. Não importa o tamanho da sua dor, e não é menosprezando aquilo que nós sentimos, mas é colocando o Senhor e o propósito dEle acima de todas as coisas. Deus, Ele coloca pessoas do nosso lado para nos encorajar. Quando Ele coloca uma missão, procure andar com pessoas que nos encorajam. Ele dá recursos, porque ilimitado sou eu. Ilimitado somos nós, mas Ele não é. E mesmo assim, nós precisamos passar por cima dos nossos problemas pessoais. Nós precisamos de libertação. Se você tem que liberar perdão essa noite, libere. Não deixe isso ser o que vai ser uma pedra para você não viver o que Deus quer que você viva. Sabe por quê, irmãos? Quando chegar na eternidade, você vai ter que dar conta disso. Nós vamos ter que dar conta disso. E Deus vai falar, mas você não fez tudo isso por causa disso? Não, irmãos, passa por cima disso nessa noite e vamos libertar pessoas que precisam de Jesus. Mesmo assim, nós precisamos nos posicionar. E mesmo com todos esses problemas que Moisés passou por cima desses, agora vamos lá, 80 anos, ele foi o maior, considerado o maior profeta do judaísmo. E se hoje existem situações nos paralisando, nós precisamos resolver. Saia daqui resolvido nessa noite, em nome de Jesus. Porque o Senhor quer romper barreiras através de você. Amém? O motivo... Aí é que eu fico assim, tadinho. De Moisés não ter entrado na terra prometida. Foi uma situação que aconteceu lá em Meribá. Por conta da água. Ele ficou nervoso com o povo. E ele acabou batendo na pedra, né? Furioso. Aí eu falo, eu entendo, Moisés, eu pego o trem, eu também fico furiosa com pessoas, mas eu fico com uma compaixão por ele, porque ele não pôde ver. Mas mesmo assim, eu acho tão bonito, lá em Números 20, você pode colocar, Pedro, por favor? No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Aí é quando ele se frustra com as pessoas, né, por conta da água, e ele acaba errando, né? Ele acaba não confiando o suficiente no Senhor, nem ele nem Arão. Por isso, nenhum dos dois, eles conduzem o povo até o final, até a terra prometida. Eu falei errado, desculpa, é Deuteronômio 34, que é da morte de Moisés. Moisés, ele não entra na terra prometida, mas aqui em Deuteronômio 34, 4 fala assim, o Senhor leva, né, Moisés até o alto e fala, e o Senhor lhe disse, essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Amém? E ali parte Moisés. E sabe, Moisés, ainda assim,
ele é mencionado no Novo Testamento. Esses dias a Nath até me perguntou a respeito das duas testemunhas, que existe uma teoria que ele seja uma dessas testemunhas de Apocalipse, né? E ela falou, mas tia, Moisés não morreu? Aí eu expliquei para ela e até fui ler mais sobre. E você vê, o homem foi tão bravo no processo dele, ele foi tão constante, foi um homem tão de fé, que até depois que ele morreu, houve uma luta espiritual pelo corpo dele. Será que haveria uma luta assim por nós? Será que a gente faz essa diferença no mundo espiritual? Será que nós estamos dando tanta importância para ter essa luta? Se você tem, você tem. Sim, você tem. Se você ficou com dúvida, não tenha, porque o Senhor deu um propósito para você. Amém? Você crê? Você vai viver esse propósito? Nós vamos viver esse propósito. Moisés, ele aparece também na transfiguração de Jesus. Tem essa luta espiritual e ele ainda pode ser uma dessas testemunhas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, será? Será? Com Moisés nós aprendemos que nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos confiar de verdade. Precisamos enfrentar aquilo que tem aparecido e não ter medo. Nós precisamos estar na presença de Deus sem reservas. Aqui Moisés, ele tem medo. Em Êxodo 3, ele tem medo de ver, né? Mas mais para frente, ele pede para ver o Senhor. E ele se esconde e o Senhor passa na fenda da rocha. Moisés é o que tem coragem de subir. Todo mundo fica com medo lá embaixo, mas ele sobe e ele conversa com o Senhor. É disso que nós precisamos, igreja. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus amado. Um pouquinho desse, hein? E prega. Pode sentar, amados, rapidinho. Glória a Deus por essa palavra, viu, Priscila? Eu louvo a Deus porque quando nós abrimos o coração para ouvir a voz de Deus, nós somos muito abençoados. E somos privilegiados por estar aqui. E hoje aqui, né, para a glória de Deus, está o Lucas, o Júnior. Coloque de pé aí, por favor. É uma honra para nós. Sejam bem-vindos, tá? Eles têm a alegria de trabalhar junto com o Pastor Auro lá, né, Pastor Auro? Quem é o que apronta mais lá? Sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Pode sentar. Queridos, vamos fechar com chave de ouro. Nenhum de nós gosta de passar pelo processo, mas ele é necessário na nossa vida. Tudo tem um começo e tudo tem um fim. Lá em Daniel 12:13, Deus deixou bem claro assim: Daniel, tu, porém, vai até o fim. A gente prega tanto, né? E ele caiu na cova dos leões, e fala, e grita. Mas imaginou eu e você lá dentro? Pregar uma coisa, agora viver isso. Mas tu, porém, vai até o fim. Não para. Aconteça o que acontecer, vai até o fim. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Posso pedir uma coisa? Vocês vão se acostumando comigo, eu sou pidão, viu? Vamos vir aqui para frente, vem. Vem todos para cá, por favor. Vocês podem ficar aí, pode ficar aí. Eu sei que vocês têm vergonha de vir aqui. Por favor, vem cá. Já acabou? A gente pode dar a mão um para o outro. Você quer fazer uma roda? Glória a Deus. Levante um clamor aí.
por esse irmão que está à tua direita, à tua esquerda. Se você não sabe o nome, pergunta. Tá bom? Vamos orar um pelos outros. E declarar uma semana abençoada. Que cada um, quando chegar domingo aqui, vai ter testemunho para contar. Maravilhoso Deus. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Se estamos aqui é pela tua graça, é pela tua infinita misericórdia. Se estamos aqui é porque queremos cultuar o Senhor, adorar o Senhor, ó Deus. Nesse momento nós intercedemos aqui um pelos outros, Pai. E declaro, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo, o cumprimento da tua palavra na vida de cada um, Pai. Que essa semana venha a ser uma semana, Senhor da glória, profética, porque cremos que algo novo está chegando em nossas vidas. O Senhor tem algo novo para cada um de nós, Senhor. Usa a vida de cada um com autoridade. Usa a vida de cada um para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo arquitetou contra cada um aqui de nós, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, Senhor. Declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida. Declaramos que o Senhor é Rei da nossa vida, Pai. Venha o teu reino sobre nós, Senhor, e glorifica o teu nome, Pai. Obrigado por essa noite tão maravilhosa. Estamos na tua presença, Pai, e a tua presença é real aqui, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço a bênção do Senhor, ó Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Domingo é para vir para cá contar testemunho. Amém, amado? Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.